conversar um pouco com a nossa comentarista Natuza Neri, lá em São Paulo. Natuza, bom ter você aqui, falar contigo no fim de semana também, analisando mais uma vez uma questão política. Aí a gente já trouxe essa determinação, então, de soltura do ex-presidente Lula. E a gente falava mais cedo com o Valdo Camarote justamente sobre o impacto disso no mundo político. Mais uma vez, ele continua condenado em segunda instância, continua em tese inelegível, ficha suja, mas é fato que isso tem uma repercussão em relação à corrida presidencial às vésperas da eleição, né? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Sim, tem repercussões, como a gente já vinha vendo aqui ao longo da programação, desde essa decisão. Há repercussões eleitorais, mas a gente precisa entender primeiro quais vão ser nos últimos 30 minutos, que, como disse o doutor Guilherme, uma decisão judicial tem de ser cumprida, ainda que ela possa eventualmente ser revista. Do lado dos petistas, eu conversei também logo nos primeiros momentos, quando a decisão saiu, e eles, claro, comemoravam muito ainda, sem entender direito como é que ia ser o processo de soltura, quando que isso ia ocorrer, mas já antevendo, sim, repercussões eleitorais nessa discussão toda, ainda que vale a pena a gente lembrar o seguinte: o que diz a lei da ficha limpa? Que fica impedido, portanto, de disputar uma eleição aquele que já tenha sido condenado em segunda instância. Então, aos olhos deste momento da lei, é preciso que a gente tenha calma ali para analisar quais vão ser as repercussões. Por que há confusão neste momento? Porque tem, na prática, duas decisões judiciais, uma do colegiado e outra agora do desembargador. E aí a própria polícia fica na dúvida sobre qual delas deve cumprir. De qualquer maneira, pelo que eu entendo aqui à distância, é que esses trâmites, esses entendimentos estão sendo analisados neste momento para decidir como proceder. É uma decisão num regime de plantão. Qualquer decisão ao longo desse período de recesso parlamentar será uma decisão em regime de plantão, mesmo como disse o doutor Guilherme, o professor Guilherme, mesmo como disse ele, podendo isso eventualmente chegar no Supremo Tribunal Federal, ainda assim chegará num esquema de plantão. É bom a gente lembrar que toda essa decisão até aqui não foi feita, não passou pelo Supremo Tribunal Federal. É até de se imaginar, é cabível imaginar que isso possa ser dirimido lá, mas neste momento ainda não há nada que passe pelo Supremo Tribunal Federal. A gente já viu a decisão do desembargador determinando a soltura do ex-presidente Lula, já vimos um questionamento do doutor Sérgio Moro, juiz de primeira instância, dizendo que não cabia, mas temos agora de aguardar como é que a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, que está ali, portanto, com o ex-presidente Lula, vai proceder. Pelo que eu já vi de movimentos anteriores, de situações críticas anteriores, a polícia vai agir com bastante cautela, até para não ter nenhum erro nesse processo. Sabe-se, tanto no âmbito da justiça quanto no âmbito da polícia, que qualquer decisão errada pode insuflar mais, pode jogar mais gasolina na fogueira. Então, o que se recomenda em momentos como esse, eu sei porque eu converso muito com os policiais federais, nessas horas mais agudas, o que se recomenda, portanto, é serenidade, meninas. Agora, como você disse, Raquel, tem repercussões políticas. No primeiro momento, o Partido dos Trabalhadores vibrou bastante com essa decisão, claro, não podia ser diferente, isso é quase uma obviedade de dizer. Mas agora tem um pouco mais de tensão em razão de questionamento, em razão desse cumprimento não ser feito logo quando o desembargador determinou. Tanto que precisou de um novo despacho, uma nova recomendação do desembargador depois da manifestação do juiz Sérgio Moro. Ou seja, tem bastante dúvida aí nesse meio do caminho e ela precisa ser dirimida agora. Natuza, muito obrigada.